meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos e escutamos na Divina Liturgia o início da primeira carta de São Paulo à comunidade dos Coríntios. Paulo, que exorta, que escreve à igreja de Deus que está em Corinto, para que eles não esqueçam a razão pela qual foram congregados como igreja, para que eles não esqueçam o preço da salvação que custou, para que eles se afinem cada vez mais com o Evangelho, se aproximem cada vez mais espiritualmente de nosso Senhor, para que aquela igreja possa de verdade ali ser aquilo pela qual o Senhor, o bom Deus, a chamou: luz para iluminar as nações, luz para iluminar os povos. No texto de hoje, nós vemos Paulo ali se apresentando: eu, Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Paulo tem consciência que foi chamado por Deus. Paulo tem consciência que foi Deus quem o escolheu. Paulo tem consciência que ali é um instrumento de Deus. Quão bom seria se nas nossas comunidades e de um modo todo particular na nossa igreja matriz, aqueles que foram chamados por Deus para desempenharem as funções de confiança de nosso Senhor, assumissem com presteza, com zelo, com dignidade o ministério, o ofício, a função confiada por Deus, e entendesse que é um instrumento da graça de Deus, e entendesse que de verdade Deus age por meio dele para anunciar e evangelizar o mundo. Paulo aqui ele tem consciência de ser um chamado, de ser um escolhido por Deus. E continua, menciona o irmão Sóstenes, anuncia para quem ele escreve a igreja de Deus que está em Corinto, mas a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, ou seja, é para uma classe específica, para os batizados, para os novos anauins, os novos tementes a Deus, os novos pobres de Deus, para aqueles que foram santificados, para aqueles que foram chamados a ser santos. E aqui nós precisamos olhar essa palavra de Paulo com muita responsabilidade e jogando essa palavra para a nossa vida, entendermos que fomos santificados no batismo que um dia recebemos e somos chamados à santidade todos os dias. Somos exortados por Deus para sermos no mundo esse grande sinal, esse grande amigo que irradia o mundo e convida os outros, a partir do testemunho e do modo de ser, a serem também amigos de Jesus. Muitas vezes, as pessoas de dentro da igreja, elas não conseguem compreender que a melhor forma de evangelizar e testemunhar Jesus Cristo é se comportando como um verdadeiro amigo de Deus, como alguém que vive a proximidade com Ele, apesar das limitações, dos defeitos, dos pecados, de tudo isso, mas que a sua essência é diferente,
porque de Deus. É diferente porque do Senhor. É diferente porque foi separado para pertencer a Deus. Só que, infelizmente, nos dias de hoje, os cristãos, eles como que se perdem na massa. Eles como que se desviam do caminho. E, ao invés de prestarem um serviço, prestam um desserviço ao Evangelho. E Paulo continua de um modo todo digno aqui no trecho santo, quando ele diz assim, vejam bem: dou graças a Deus a vosso respeito, por causa da graça que Deus os concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, à medida em que o testemunho sobre Cristo se confirmou sobre vós. Assim, não sentis falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que o Senhor chama, Ele de verdade dota de qualidades, de virtudes, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, para que cresçam na amizade com Cristo e seja a luz do mundo. Agora, a gente consegue chegar no Evangelho. Olhem esse trecho santo do Evangelho de hoje, que nosso Senhor, Ele vai e nos coloca hoje aqui no texto. Uma exortação à mudança de vida, à conversão. Uma exortação à vida de oração. Um convite à proximidade com Deus. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Não sabemos. Eu dizia por esses dias, ao celebrar na comunidade de São José do Pacuí, eu dizia a eles uma coisa que eu gosto sempre de dizer: não temos garantia de nada. Você não sabe se hoje à noite você vai dormir na sua cama. Eu não sei. Pode ser que Deus nos livre, que a gente esteja indo para o hospital em uma ambulância. Pode ser que Deus o livre, a gente já esteja falecido. Não temos garantia nenhuma. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. O fato de não sabermos o dia nem a hora aumenta a responsabilidade das nossas vidas. De tudo isso que eu exortava a vocês, tendo como pano de fundo o escrito de Paulo, aquela comunidade primeira ali dos Coríntios. A responsabilidade de vivermos a vida arraigados, imbuídos, inseridos na graça de Deus. E vejam que a responsabilidade de vigiarmos todo dia. Vocês já pararam para pensar, se nós tivéssemos data de validade, como uma lata de leite ninho, que tem lá carimbada no fundo assim, nasceu no dia X e vai morrer no dia Y. Já pensou? Se no dia que a gente nascesse, a gente soubesse o dia que a gente ia morrer, como seria triste. Imagina você hoje aqui na igreja, sabendo que amanhã seria o dia da sua morte. Mas como nós estaríamos hoje angustiados? Como estaríamos verdadeiramente tristes,
os filhos, a esposa, o esposo, quem sabe o pai, a mãe. Imaginem. Ou aquele recém-nascido que nascesse e com 3 dias depois já tivesse a data ali. Como seria triste e doloroso para a mãe, para o pai, para os irmãos. E até não sabermos o dia e a hora é providencial, porque nós temos que viver todos os dias, nos esforçando para permanecermos na graça de Deus. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão chegaria, certamente vigiaria e não deixaria. Por isso também ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Padre, a igreja espera há 2000 anos o Senhor vir. É verdade. A gente, toda missa, a gente diz: vinde, Senhor Jesus. Mas nós estamos esperando aqui a vinda solene, a vinda universal. Mas a vinda privada e particular acontece tantas e tantas vezes. Eu gosto de uma imagem de uma santa chamada Francisca Romana, Santa Francisca Romana, que ela diz assim: a hora da morte é assim. Quando chega o momento de morrer, a vista da pessoa fica turva, como se a pessoa estivesse diante do sol e o sol viesse e a pessoa ficasse cega com a luz forte. E quando passar, a pessoa já estará diante de Deus. É a imagem mais bonita que eu acho da hora da morte. Eu nunca encontrei outra mais bonita que essa. Ou seja, o momento da morte não é escuridão. O momento da morte é o grande reflexo da ressurreição. Padre, e que claridade é essa? É a claridade do corpo dele glorioso. É a claridade do corpo dele espetaculoso. E a gente vai se deparar frente a frente com ele e vai sentir o sabor da glória de Deus. Uns poucos, ou quem sabe uns tantos, ali permanecerão. Uns tantos, dali se ausentará um pouco para o purgatório, mas voltam. E outros tantos serão arrancados à força daquele lugar. E ao invés de estarem em um lugar muito brilhoso, que é o céu, vão para a escuridão, vão para o lugar escuro, onde haverá choro e ranger de dentes, como nosso Senhor termina o trecho hoje. Meus irmãos, o céu pertence àqueles que querem ir para ele. O inferno pertence àqueles que também querem ir para ele. É você, sou eu, que aqui na terra construímos ou o nosso céu ou o nosso inferno. Dessa morte, que é uma passagem da terra à glória do ressuscitado, nós não devemos temer, nós devemos nos preparar. Mas a passagem da glória do ressuscitado para a escuridão da ausência de Deus, aí a gente tem que temer, correr e sofrer com ele, porque aqui é a verdadeira morte.
porque do inferno ninguém sai. Uma vez condenado, é a morte não existe Padre, mas veja bem, será que Deus é tão cruel assim para condenar alguém ao inferno? Parábola do pobre Lázaro e do rico Abraão. O pobre Lázaro morre e vai para junto de Abraão. O rico Abraão morre e vai para o inferno. O rico Abraão contempla ali o céu e diz: Pai Abraão, manda Lázaro aí molhar a ponta do dedo na água e colocar aqui na minha língua para me refrescar, porque isso aqui está insuportável, um tormento ele está aqui no Brasil, não pode sair. E existe um abismo sobre manda Lázaro ir lá. E
colocando tanta coisa e tão pouco de Deus, anunciando tanta gente, se alegrando com tanta coisa. Meu Deus, é uma euforia tão grande, basta um time de futebol ganhar e a doidice chega na cabeça. E é incapaz de no domingo ter a mesma alegria e anunciar para os quatro cantos do mundo: o Senhor ressuscitou, aleluia. E a ressurreição dele é real. E na ressurreição dele